que nós possamos ficar maravilhados e surpreendidos pela Tua palavra, Pai. Que ela não venha cair numa rotina, um aspecto ordinário e comum da vida. Deus, fala ao nosso coração, ministra as nossas necessidades e nos dá uma atitude, uma disposição correta para ouvirmos, acolhermos e guardarmos em nosso coração a Tua palavra. Que ela gere vida, transformação, que ela produza, Pai, o fruto e cumpra o propósito para o qual o Senhor a designou. E assim nós oramos, porque confiamos no poder do nome do Teu Filho Jesus. Amém. Convido você a abrir sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 20. Eu, ao ouvir a mensagem que o reverendo Joel trouxe no culto da ressurreição, e naquela oportunidade o reverendo Joel meditou com os irmãos em João 21. E ele disse: eu acredito que o pastor Adriano, no culto da noite, há de pregar no capítulo 20. Mas como o pastor Adriano, ao tratou naquele domingo da crucificação, né? Então ele não abordou o capítulo 20. E nesse domingo, onde nós vamos meditar na ressurreição, eu quero, como ponto de partida para a nossa reflexão, olhar para João, capítulo 20, onde a palavra de Deus diz que no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, e sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. Então correu e foi ter com Simão Pedro e com o outro discípulo, a quem Jesus amava, e disse-lhes: tiraram do sepulcro o Senhor, e não sabemos onde o puseram. Saiu, pois, Pedro e o outro discípulo, e foram ao sepulcro. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro, e chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando-se viu os lençóis de linho, todavia não entrou. Então Simão Pedro, seguindo, chegou e entrou no sepulcro, e ele também viu os lençóis, e o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus, e que não estava com os lençóis, mas deixado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu, pois ainda não tinham compreendido a Escritura, que era necessário ressuscitar ele dentre os mortos. E voltaram os discípulos outra vez para casa. Maria, entretanto, permaneceu junto à entrada do túmulo, chorando. E enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo. E viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus fora posto, um à cabeceira e o outro aos pés. Então eles lhe perguntaram: mulher, por que choras? E ela lhes respondeu: porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. Tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Perguntou-lhe Jesus: mulher, por que choras? A quem procuras? E ela, supondo ser ele o jardineiro, respondeu: Senhor, se tu o tiraste, dize-me onde o puseste, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, lhe disse em hebraico: Rabone, que quer dizer mestre. Recomendou-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai ter com os meus irmãos, e dize-lhes: subo para meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. Então saiu Maria Madalena, anunciando aos discípulos: vi o Senhor, e contava que ele lhe dissera estas coisas. Irmãos, antes de nós tratarmos da ressurreição,
Como pano de fundo, vamos observar alguns eventos antecedentes à ressurreição. No Império Romano, o método normal de execução dos criminosos era a crucificação. E a história registra que centenas de milhares de homens foram crucificados. Mas há apenas um homem cuja morte é celebrada anualmente há 2000 anos. Eu me refiro, evidentemente, a Jesus de Nazaré. E existem duas razões que tornam a morte de Jesus diferente, especial e singular, dentre todas as outras mortes de crucificação. Primeiro, que se trata da crucificação de um rei. Não apenas o rei dos judeus, como Pilatos mandou inscrever numa placa, mas a crucificação do rei do universo, do rei dos reis. Em segundo lugar, a importância da morte não está apenas na dor que Jesus sofreu, mas no fato de ali termos um evento em curso com implicações cósmicas, universais, que atingem a eternidade. Se trata da expiação dos pecados daqueles que viriam a constituir o povo de Deus. E é interessante que os agentes ali envolvidos, os atores envolvidos naquela cena, tinham perspectivas diferentes da crucificação. Para Pilatos, tratava-se de silenciar um homem cujas visões incitaram a multidão a se amotinarem. Para as autoridades da nação judaica, era conveniente que Jesus fosse crucificado, para que assim não crescesse um grupo sob a sua liderança, e assim não trouxesse sobre Israel a ira do Império Romano. Mais uma insurreição, mais uma revolta, uma rebelião na Galileia. Já para os soldados romanos, mais um dia de trabalho, mais algumas pessoas para executar. Mas ainda assim, no final daquele dia de trabalho, um oficial disse: verdadeiramente, este é o Filho de Deus. Mas sob a perspectiva do Criador, o que ocorria ali é que um resgate estava sendo pago. E esse resgate não estava sendo pago ao inimigo, ao adversário, a Satanás. Porque a nossa dívida não era para com ele. A nossa dívida é para com um Deus santo, Criador, eterno. Então esse resgate estava sendo pago ao Senhor Deus. A justiça de Deus estava sendo satisfeita. A sua ira estava sendo apaziguada. A paz entre Deus e o homem estava sendo ali pavimentada. O novo e vivo caminho de acesso a Deus estava sendo descortinado naquela sexta-feira. A redenção e restauração do cosmos estava assim começando. E esse entendimento, meus irmãos, só é possível à luz dos escritos, das profecias do Antigo Testamento. Eles nos preparam para esse momento. E do alto daquela cruz, Jesus ouvia as blasfêmias. E o texto de Mateus 27 vai dizer que os que passavam blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo: tu que destróis o templo e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo. Se és filho de Deus, desce da cruz. E da mesma maneira também os príncipes dos sacerdotes, com os escribas e anciãos e fariseus, escarnecendo diziam: salvou os outros e a si mesmo não pôde salvar-se. Se é o rei de Israel, desça agora da cruz e creremos nele. Confiou em Deus, livre-o agora, se o ama, porque disse: sou filho de Deus.
E o mesmo lhe lançaram também em rosto os salteadores, que com ele estavam crucificados. E desde a hora sexta houve trevas sobre toda a terra, até a hora nona. E perto da hora nona, exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani. Isto é, Deus meu, por que me desamparaste? Irmãos, primeira tentação de Cristo no deserto, Satanás colocou em dúvida justamente a filiação de Cristo. Se tu és o Filho de Deus. Quando Jesus estava na cruz, multidão, sacerdote, colocavam em dúvida se tu és o Filho de Deus. Se Deus o ama, que o livre desse momento, desça. E quanto mais nós nos aproximamos da cruz e daquele cenário, mais nós percebemos a divindade de Cristo. Pela sua reação, pela sua postura. Ele mesmo ao orar, ele não se volta ao Pai com um tom de amargura, de ressentimento ou de mágoa. Ele diz: Deus meu, Deus meu. Ele se dirige ao Pai com intimidade, com amor. Mesmo naquele momento horrendo. E quando ele diz: Deus meu, por que me desamparaste? Ele cita ali o Salmo 22, mas Jesus não está apenas citando poesia na hora da agonia. Jesus não está apenas mostrando o seu conhecimento do Antigo Testamento. Jesus não estava apenas com um sentimento, uma sensação de abandono. Não era um mero sentimento. De fato, ele estava totalmente desamparado. Naquele momento, Deus Pai, como que se desconectou, se desligou do Deus Filho. E o que fazia o Senhor Jesus se contorcer ali, não era primeiramente as feridas, mas eram os nossos pecados, que eram lançados ali sobre ele. E por isso aquilo era um espetáculo horrendo e horrível. Não apenas pelas suas costas feridas, pelo sangue que gotejava e escorria do seu corpo, mas porque ali repousavam os nossos pecados. Cristo se fez maldição. Ele não apenas recebeu a maldição, mas ele foi feito maldição. Por causa do seu pecado, por causa do meu pecado. Na cerimônia celebrada em Israel anualmente, no dia da expiação pela nação, o dia do Yom Kippur, o dia da expiação, onde todo o povo se reunia, um cordeiro era sacrificado. O sumo sacerdote se apresentava no Santo dos Santos apenas uma vez por ano, apenas numa circunstância anual, e era essa, o Yom Kippur. E ele adentrava o Santo dos Santos com o sangue do cordeiro. E o bode recebia ali a mão do cordeiro, do sacerdote, como que lançando sobre ele o pecado da nação, e aquele bode era lançado para o deserto, para fora da cidade, para as trevas exteriores. O Senhor Jesus, ele cumpre essa cerimônia em dois aspectos. Primeiro, porque foi o sangue dele que foi derramado, ele é o Cordeiro de Deus. Mas ele também se identifica com esse bode expiatório, porque ele também foi entregue aos gentios. Jesus não foi crucificado dentro dos muros de Jerusalém. Jesus não foi crucificado no Monte Santo de Deus. Ele foi crucificado fora do arraial, fora do muro da cidade de Deus. Ele foi entregue aos gentios. Quando o povo judeu queria falar da bênção do Senhor, na própria bênção sacerdotal, a bênção araônica, a bênção com a qual eu lhe saudei essa noite, eles diziam: que o Senhor sobre ti levante o seu rosto, que o Senhor se volte para você, que o Senhor olhe para você, que o brilho do seu rosto seja sobre ti e te dê a paz. Da mesma forma, a ideia de maldição era Deus voltar o seu rosto contra você.
desviar o seu olhar de você, a sua luz, o seu brilho, a sua glória, e assim você permanecer em escuridade e trevas. E foi isso que aconteceu com Jesus naquele momento, na cruz do Calvário. Interessantemente, e as trevas cobriram não apenas o Senhor Jesus, mas toda a terra. O Senhor apagou as luzes da sua glória de sobre a terra. Houve terremoto. Túmulos foram revolvidos. E naquele momento de humilhação, de vergonha para Cristo, foi um momento de glória. Mortos ressuscitaram. A nossa salvação estava sendo ali selada. A nossa paz, acesso, comunhão com Deus estava sendo ali sendo conquistado com a vitória de Cristo. Tudo isso está envolvido naquele momento. Não é a mera dor física. A dor física, os médicos já relataram. Agora o peso dos nossos pecados, o peso da ira de Deus, o peso daquela maldição, nós sabemos apenas conceitualmente. O que custou a tua salvação? O que custou a tua entrada na família, no corpo de Cristo? Nós sabemos o que custou. A morte de Cristo, a sua entrega, o seu sacrifício. Mas nós sabemos apenas o conceito. O que é isso? O que é experimentar isso? O que é sofrer isso? Nós nunca saberemos. Glória a Deus por isso. Meus irmãos, para Jesus ser o sacrifício perfeito em nosso lugar, Ele precisou antes viver uma vida perfeita. Antes de morrer por você, Ele precisou viver por você. Ele precisou passar na prova, no teste da lei, cumprir toda a lei. Assim como o primeiro Adão, ao ser provado, caiu, o segundo Adão precisava ser provado. E ele cumpriu toda a lei. Não é à toa que Pilatos conclui: não vejo nele crime algum. E Pilatos diz isso 3 vezes: não vejo nele crime algum. É a primeira vez que um magistrado na história, antes de declarar a sentença do acusado, declara sua inocência. Mas de fato, em Cristo não havia crime algum. Pilatos, ao interrogar a Jesus, ele percebe ali um prisioneiro diferente. Um prisioneiro que não está tímido, acuado, mas um prisioneiro que demonstra uma paz curiosa, uma segurança. E Pilatos faz algumas perguntas e o Senhor Jesus nem responde. E Pilatos fica como que indignado. Pilatos diz: você sabe com quem você está falando? Você sabe que eu tenho poder e autoridade sobre a tua vida? E Jesus diz: nenhuma autoridade você teria se do céu não lhe fosse dado. A pergunta a ser feita naquele momento é: Pilatos, você sabe com quem você está lidando? Eu sei quem você é. Eu sei seus pensamentos e motivações e interesses políticos. Agora você sabe quem eu sou? E assim Jesus foi entregue nas mãos dos gentios, para satisfazer a justiça, a ira de Deus, para assim nos dar a paz e uma nova vida. E na cruz ele disse: está consumado. Ele disse: tetelestai. E essa palavra era usada no mundo dos negócios da época para dizer que uma dívida estava totalmente quitada, que um pagamento estava totalmente executado, realizado. Não há dívida, tudo foi pago, está consumado. E ele diz: Pai,
nas tuas mãos entrego o meu espírito. É como se com essa palavra de Cristo, a maldição que repousava naquele momento, novamente ele se conecta ao Pai. Novamente ele entra em intimidade, em comunhão com o Pai. E ele fala: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. A maldição foi removida, a comunhão com o Pai foi restaurada. E o que Deus faz, além das trevas que sobreveio naquele início de tarde, além do terremoto, além da ressurreição de alguns mortos, o véu do templo, que não era um véu transparente, não era um véu fininho, eram capas e capas de peles que formavam aquele véu. Homem nenhum teria condições de com as suas mãos rasgar aquele véu, mas o próprio Deus, ele rasga aquele véu de alto a baixo. E aquele povo que na antiga aliança, onde ali Deus estava em aliança com uma tribo, a tribo de Israel, na nova aliança é uma aliança global, é uma aliança que alcança as nações. Na visão de João em Apocalipse 5, ele viu milhões e milhões de todo a povo, tribo, língua, nação, etnia. Na nova aliança, todas as famílias da terra são benditas em Abraão. Na nova aliança nós não precisamos de mediadores, à semelhança do Antigo Testamento, onde o Espírito Santo vinha e repousava apenas sobre os mediadores da aliança, o sacerdote, o profeta, o rei. E o crente comum recebia o auxílio do Espírito Santo apenas para crer, apenas para se arrepender, apenas no momento do seu novo nascimento. Mas ele não era habitado permanentemente pelo Espírito Santo. A comunhão dele com Deus estava dependente de um mediador, de uma figura humana. Na nova aliança não. Joel diz no capítulo 2 que Deus iria derramar o seu Espírito naqueles dias, na plenitude dos tempos, sobre toda a carne, sobre homens e mulheres, jovens e crianças, velhos, anciãos, sobre servos. Aquilo que Paulo vai dizer em Gálatas: em Cristo não há mais homem nem mulher, judeu nem gentio, servo nem livre. A ideia é que na nova aliança, em Cristo Jesus, o acesso a Deus está disponível e aberto a todo aquele que crê. E você não precisa mais de um intermediário, de um sacerdote. Pelo contrário, Deus faz de você um sacerdote. Deus faz de você um representante, um agente, um mediador da nova aliança. Você é um embaixador de Cristo. Você está agora numa nova posição. E a sala do trono está aberta para você. Enquanto o povo aguardava um dia durante o ano, para que o seu mediador, o sumo sacerdote, se apresentasse no Santo dos Santos, você tem acesso à presença de Deus, disponível a você, conexão livre, 24 horas por dia. E nós muitas vezes não nos damos conta desse privilégio, desse benefício, dessa bênção que a vitória de Cristo na cruz nos deu. Muito bem, irmãos, falamos um pouco sobre a crucificação, sobre o que estava ali envolvido, mas a exaltação do Cristo não começa apenas na ressurreição. Já no seu sepultamento ele começa ali a ser exaltado. Era comum os criminosos que morriam na cruz serem ali deixados para serem comidos pelos abutres, ou então eram retirados da cruz e lançados no depósito de lixo fora da cidade, o Guiena, onde ali continuamente o fogo não se apagava, não se extinguia. Os moradores da cidade iam até ali e jogavam lixo.
E aquele era o destino dos criminosos crucificados. Mas embora Jesus na sua morte esteve ao lado de criminosos, no seu sepultamento, seu lugar foi com os ricos. E ele foi sepultado num túmulo. Seu corpo foi preparado, cerca de 30 quilos de ungüentos, de pasta, de pó aromático, de sândalo. 30 quilos, olha o exagero. Isso era destinado apenas à realeza. A exaltação de Cristo já começou. Quando Maria chega no túmulo e encontra 2 anjos ali, aquilo aponta para a presença gloriosa. Deus não ia permitir que o seu santo visse a corrupção. E a palavra de Deus se cumpre. Cristo ressurge com um novo corpo, para um novo momento, onde Ele vai dar as últimas instruções aos seus discípulos, e Ele vai adentrar a sala do trono, onde Ele vai ser exaltado diante dos anjos, diante do Pai, onde Ele vai receber o reino. E o Senhor Jesus dá uma palavra de consolo a Maria. Falar da ressurreição é falar de consolação. Falar de ressurreição é falar de consolo, é falar de consolação. Jesus consola o coração de Maria. Mulher, por que choras? Por que choras, mulher? Eu estou aqui. Eu sou o teu mestre, eu sou o teu Senhor, eu estou vivo, a morte não pôde me deter, aqueles soldados não puderam me desviar do propósito de Deus, e eu venci a morte, eu venci o último inimigo, eu estou aqui. E Jesus consola o coração daquela mulher. Jesus, quando entra na sala fechada, encontra seus discípulos, ele diz: paz seja convosco. Pedro, que estava ali com o seu coração inquieto, aflito, ansioso, por ter pecado, por ter traído o seu Senhor, o Senhor Jesus, quando vai ao seu encontro, não chega com palavra de acusação, mas com palavra de consolo, de restauração. Pedro, você me ama, então cuide dos meus filhos, cuide dos seus irmãos, apacenta o meu rebanho. Pedro, eu ainda conto com você. Pedro, você ainda está nos meus planos. Pedro, eu não te queimei. Você foi um caba sem vergonha. Foi um caba sem vergonha. Mas Pedro, eu estou contigo. E assim a palavra de Cristo a Pedro é uma palavra de restauração, é uma palavra de consolo. Tomé, que teve dificuldade para crer, quando o Senhor Jesus chegou diante dele: Tomé, você não creu então? Nem com o testemunho de todos os discípulos? Então venha cá, Tomé, coloque tua mão, veja, sinta os buracos, eu vou te ajudar a crer. Falar de ressurreição é falar de consolo. 1 aos Tessalonicenses capítulo 4, verso 13, Paulo diz àqueles irmãos de Tessalônica: irmãos, eu não quero que sejais ignorantes quanto aos que dormem. Não quero que vocês sejam ignorantes quanto àqueles que já morreram, para que vocês não se entristeçam, não se desesperem, não fiquem angustiados como os demais. E aí você sabe com que Paulo vai consolar e confortar o coração deles? Falando do Cristo ressurreto, as primícias dos que dormem. Jesus ressuscitou, e nós vamos encontrar os nossos queridos que morreram em Cristo. Nós estaremos juntos. E essa ressurreição de Cristo, falar dela é falar de consolo para a nossa alma, para o nosso coração. Mas falar da ressurreição é falar também de instrução. E o momento onde Jesus dá essas instruções, de uma maneira muito marcante,
são para aqueles discípulos no caminho de Emaús. Lucas 24, quando Jesus ali começa a caminhar junto com eles. Os discípulos iam tristes, cabisbaixos, decepcionados, tinham uma esperança, tinham uma expectativa de Jesus ser o Messias, mas ele termina daquele jeito, a história acaba daquele modo. Ao que Jesus pergunta: que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Eles estavam tristes porque ainda não tinham crido na ressurreição, senão eles já teriam sido consolados e confortados. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo, irado, indignado: és por acaso o único que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? E Jesus deve ter dado uma risada. Eu desconheço tudo que aconteceu, não sei de nada. Na verdade, Cleopas, você que desconhece os últimos acontecimentos, você que não creu nas notícias que recebeu, e por isso está aí triste, por isso está aí frustrado, sem perspectiva, desanimado, porque você ouviu a palavra, você ouviu as notícias, mas você não creu. Uma coisa é falar, Jesus está vivo. Essa é a fé histórica. Jesus está vivo. Outra coisa é a fé salvadora. Jesus vive em mim. Eu tive uma experiência, eu tive um encontro com o Cristo ressurreto, e isso mudou a minha trajetória, isso transformou a minha história. Cristo vive em mim. E por isso nós muitas vezes encontramos crentes tristes, crentes que dominicalmente vêm à igreja, estão na igreja, estão no hall, mas não estão em Cristo. Não tem consolo, não tem conforto, não creem na palavra. Podem até recitar essa palavra, como Satanás, que ao tentar Jesus usou da palavra. Paulo diz que os demônios creem e estremecem dessa palavra, mas não é uma fé salvadora. Essa palavra tem transformado a tua vida? Essa história tem marcado e transformado o teu caminhar? Por que você vem à igreja? Para encontrar os amigos? Porque meus pais me cobram? Porque minha esposa pega no meu pé? Porque senão o pastor vai vir aqui me visitar? Ou você vem aqui para ter um encontro com Cristo ressurreto, para prestar culto e adoração comunitária, pública? O que o move? O que o move nessa vida? Esse mundo nos pressiona e nos coloca diante de tantas responsabilidades, de uma agenda que demanda e exige de nós tempo, atenção, dedicação. E muitas vezes nos falta tempo para aquilo que é essencial. Nos falta tempo para ir junto com Jesus aos pastos verdejantes, para ir beber o refrigério das águas tranquilas. E o Senhor a cada dia está pronto a te conduzir por esse caminho de consolo, de instrução. Mas você tem fome e sede disso? Assim como a corça anseia pelas águas, você anseia por esse encontro diário com o Cristo ressurreto? Ou será que você já se deixou ser inserido nessa dinâmica da vida que exige de nós atenção integral, dedicação exclusiva, que quando chega no final do dia o nosso corpo está ali exausto? A gente vai fazer uma refeição e não sente nem o sabor. A gente só quer o banho e o descanso da cama. E assim os dias se sucedem. E assim a gente perde o que é precioso, o que é essencial, o que é vital.
nosso tempo diário na presença do Cristo ressurreto. Falar da ressurreição é falar de consolação. Falar da ressurreição é falar de instrução. Cristo instruiu aqueles discípulos pelo caminho de Emaús. Passou a discorrer pela palavra, a mostrar no Antigo Testamento que convinha que o Messias fosse crucificado. Mas Jesus não abriu os olhos para que o reconhecessem. Apenas no momento do partir do pão, no momento da comunhão, no momento da liturgia, o Senhor Jesus abre os olhos do coração e eles o reconhecem. E uma vez que o Cristo ressurreto é reconhecido, seu corpo desaparece. Mas Cristo ressurreto traz instrução, traz orientação. Falar do Cristo ressurreto é falar de restauração. Deus restaura a Pedro. Aqueles discípulos foram transformados, homens melindrosos que estavam trancados numa casa, a porta fechada, com medo dos soldados e com medo dos judeus. Você vira algumas páginas e entra no livro de Atos e você vai encontrar agora homens ousados, destemidos, que dizem às autoridades: importa antes obedecer a Deus do que aos homens. Tiago, meio-irmão de Cristo, incrédulo, não cria em Jesus como Messias, se torna agora o líder da igreja em Jerusalém. Paulo, perseguidor, tem um encontro com Cristo ressurreto. Falar da ressurreição é falar de uma instrução que traz transformação. Consolo, instrução, transformação. Você tem aproveitado esses benefícios da ressurreição de Cristo? Você tem consolado o seu coração com essa mensagem? Você tem guardado no seu coração essa instrução, esse ensino, essa sabedoria? E esse ensino tem gerado vida, transformação no teu ser. A nova criação já começou. Novos céus e nova terra já se iniciou na cruz. Ali houve uma conexão entre céu e terra que se ligaram, se conectaram na cruz de Cristo. Aquele que padeceu, sofreu, foi exaltado, glorificado, e ele diz em Mateus 28 aos seus discípulos: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Toda autoridade me foi dada. Por isso, ide, vão, caminhem e façam discípulos de todas as nações. Porque nem o inferno, nem o inimigo vai resistir ao avanço da igreja de Cristo, o avanço do evangelho de Cristo. O inimigo pode trazer obstáculos e dificuldades ao pregador. Paulo estava algemado, Paulo estava preso, mas a palavra de Deus não. O evangelho do Senhor não. O império romano caiu. Os impérios absolutistas caíram. A Páscoa do Senhor continua sendo celebrada. E assim será até a volta, não mais do Cordeiro, mas do leão da tribo de Judá. Meus irmãos, falar dessa história é falar do amor de Deus por nós. E qual a sua resposta? Qual a sua resposta a Deus? Como tem sido a nossa vida? Temos valorizado esses benefícios? Temos desfrutado desses benefícios? Temos acessado o Santo dos Santos? Ou temos preferido e optado pelos prazeres imediatos da carne e deste mundo? Qual tem sido a sua opção? Você tem se consolado com essa palavra? Você tem sido instruído? Você tem sido transformado? Pois essa é a mensagem da ressurreição: consolo, instrução, transformação. Jesus não morreu apenas para nos livrar do inferno e da ira vindoura,
Jesus morreu para fazer de você um novo homem, uma nova mulher. E a palavra de Paulo em Filipenses é: portanto, meus irmãos, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Agora eu sou ativo, agora eu tomo parte, agora eu arregaço as mangas, porque Cristo vive. Eu posso viver essa vida com esperança, com ousadia, com alegria, porque eu sei que essa história aqui não é o final. Aqui não é o ponto final, o ponto de chegada dessa linha de ônibus, não. A estação do metrô final não é isso aqui não, meu irmão. Porque nem olhos viram, nem ouvido ouviram, nem mente, nem coração nenhum concebeu o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Nós estamos na antessala. Nós estamos no salão de embarque. Nós estamos prestes a adentrar a realidade para a qual nós fomos criados. Você não foi criado para a morte. Você não foi criado para o caixão, para uma UTI. Você não foi criado para isso. Você foi criado para a glória. E aquele que começou boa obra há de completar. Amém?